Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A submissão e o serviço são características da maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Jesus, o manso e humilde, nos chama para aprender dele o caminho de Deus. Vamos estudar as palavras que temos lido até que o nosso coração seja preenchido com o seguinte pensamento: minha única necessidade é a humildade. E vamos crer que o que ele mostra, ele dá, o que ele é, ele concede. Como aquele que é manso e humilde, ele virá e habitará no nosso coração desejoso. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer estar aqui juntamente com você para que juntos possamos fazer as nossas reflexões sobre mais uma lição, que é parte dos estudos das lições bíblicas dominicais do segundo trimestre de 2025. Para hoje, lição de número 8, uma lição de humildade. Antes de continuar esse diálogo, eu quero pedir gentilmente a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe no grupo da igreja, no grupo da escola dominical. Fazendo isso, você me ajuda a continuar tendo condições de estar por aqui. Dito isso, vamos à nossa introdução, porque nela nós vamos ter a oportunidade de considerar informações em relação à base bíblica para o princípio da humildade, a ocasião da manifestação do princípio, a relevância do princípio e a autoridade do princípio. Sobre a base bíblica do princípio é o seguinte: iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Sem dúvida nenhuma, um acontecimento mais ilustrado, portanto, mais expressivo, mais pedagógico do ministério de Jesus, que ensina o princípio do reino, esse princípio ético da conduta daqueles que são servos do reino de Deus, que é a humildade. Em segundo lugar, tem-se que nós vamos considerar a ocasião do princípio ou da manifestação do princípio. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, que inclusive se repete em uma das mais famosas vertentes da igreja cristã no mundo. Em terceiro lugar, nós consideramos a relevância do princípio. Ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A relevância da humildade na vida cristã se mostra, entre outras coisas, no seguinte aspecto: não é uma escolha, não é uma opção, é uma obrigação essencial, que inclusive determina a validade, a legitimidade do caráter, da fé cristã, à medida que humilde nos parecemos ou não com Cristo. A nossa fé cristã está cheia de paradoxos. Este é o mais poderoso. Como Cristo se humilhou, Deus o exaltou. O caminho para o alto é, na realidade, para baixo. A chave para a liderança é servir. Os maiores entre nós são os servos de todos. Este é um paradoxo, mas também é uma realidade. Isso manifesta o que nós reconhecemos como ética do reino de Deus, que contrapõe-se diametralmente, frontalmente, totalmente ao princípio ético do mundo em que nós estamos vivendo. E, em último lugar, considera-se aqui, de maneira introdutória, a autoridade do princípio. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Nesse sentido, o exemplo de Cristo nos aponta qual deve ser a nossa postura diante da arrogância, da soberba e da vaidade. Portanto, base bíblica, ocasião, relevância
e autoridade do princípio. Dito isso, sobre a nossa introdução, vamos logo ao primeiro ponto, que é uma história real sobre humildade. Nós teremos a oportunidade aqui de estudar informações referentes ao evento Lava Pés, ao desenvolvimento da história e à mudança de paradigma. Primeiro subponto, o Lava Pés. Aqui nós vamos reconhecer que essa narrativa registrada por João se diferencia do que ele até aqui havia registrado, especialmente pela riqueza de detalhes, pela riqueza de informações com as quais João constrói esta cena, apresenta essa cena. De maneira que se compreende, inclusive, que esse momento é o clímax expressivo, pedagógico de Jesus sobre a humildade, ou sobre tudo aquilo que ele vinha ao longo da sua jornada ministerial, vista sob a ótica de João, apresentado e ensinado. Portanto, nós temos a oportunidade de reconhecer aqui no evento Lava Pés o detalhe pedagógico. Ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Jesus, o mestre por excelência, reconhece aquela ocasião como extremamente importante para que ele, de uma vez por todas, não apenas ensine uma lição de humildade, como ao longo do seu ministério havia feito, mas execute uma ação exemplar de humildade, que não vai figurar aqui apenas ou de maneira nenhuma como uma espécie de dramatização pedagógica, ou seja, Jesus está fazendo isso só para ensinar. Na verdade, Jesus não é assim, não, senhores. O que Jesus faz aqui de maneira prática está em total coerência com tudo aquilo que ele havia ensinado, tanto nos sinóticos como também sob a perspectiva evangelística de João. Portanto, em primeiro lugar, sobre o lava-pés, nós temos esse detalhe pedagógico. Jesus se utiliza de uma circunstância social típica da época, em que em cada casa, é claro, em momentos festivos, de especialmente alimentação, havia um escravo, mas não um escravo qualquer, o menor dentre a classe dos escravos, que não poderia inclusive nem ser judeu, para se colocar no lugar desse personagem para transmitir uma lição de humildade. Nós temos, em segundo lugar, na ocasião do lava-pés, um detalhe cronológico que não pode passar despercebido, porque ele tem implicações proféticas. Eu lhe explico melhor. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. João começa o livro, o Evangelho, começa o seu registro, entre outras coisas, apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus. Agora Jesus está em um cenário em que, indo para a Páscoa, na proximidade da realização da Páscoa, ele vai morrer exatamente no momento em que os cordeiros eram sacrificados na celebração da Páscoa. Então, essa menção cronológica apresentada por João na ocasião do lava-pés é importante, porque se reconhece em Cristo, nesse momento, de fato, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós temos, em terceiro lugar, na ocasião do lava-pés, o detalhe litúrgico. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, encontro solene que realizamos
atualmente, e aqui cabe lembrar que na ocasião da determinação, na ocasião do estabelecimento dessa ordenança de Jesus para a igreja, que é a ceia, que Jesus rompe, eu diria assim, um paradigma litúrgico judeu para inaugurar uma liturgia especialmente cristã, especialmente relacionada à igreja. Jesus o faz num contexto em que se tem o protagonismo da lição da humildade. E quando nós olhamos, por exemplo, para o problema litúrgico da ceia, que é mencionado em 1 aos Coríntios 11, o que faz com que aquele ajuntamento, inclusive, não possa ser chamado de ceia pelo apóstolo Paulo, é exatamente relacionado à questão da humildade. A igreja em Corinto se debatia, estava emaranhada no problema de orgulho, de altivez, de soberba, que inclusive influenciou negativamente a realização da ceia. Então, não é apenas reconhecer que aqui a ceia foi instituída, mas reconhecer, eu diria assim, um dos sentimentos principais que deve nortear, deve estar presente em todas as outras ocasiões em que se celebra a ceia, que é o sentimento, a existência do princípio da humildade. Nós temos o detalhe ilustrativo na ocasião do lava-pés. Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Então, senhores e senhoras, o evento do lava-pés é, inclusive, possível de ser visto por uma série de óticas, por uma série de lugares de observação, porque a maneira como João apresenta é de muita relevância informativa, de muitos detalhes. Parece que João quer terminar esse ministério de Jesus com essa característica pedagógica da maneira mais brilhante, mais altiva possível, e faz com Jesus ensinando mais uma lição, mas ensinando de maneira muito impactante. É interessante, inclusive, nesse sentido, nós considerarmos uma espécie de cronograma didático da humildade no ministério de Jesus. Ou seja, considerar quais as outras vezes que Jesus ensinou sobre a humildade, ilustrou sobre a humildade, para considerarmos assim essa ocasião do lava-pés como o clímax, como o ponto maior dessa jornada pedagógica de Jesus sobre a humildade. Bem-aventuranças, está lá, como ética do reino de Deus, a humildade, a pobreza de espírito, com os discípulos debatendo quem seria o maior. Jesus ilustra a lição da humildade colocando uma criança no meio. Jesus orienta mais uma lição de humildade na ocasião em que a mãe dos filhos de Zebedeu pede lugar para os seus filhos ao redor do trono. Sobre o amor dos fariseus às primeiras cadeiras, Jesus tem essa ocasião para ensinar sobre a humildade. Jesus conduz todos esses acontecimentos, que inclusive podem ser vistos nos outros evangelhos, para a grande lição, a grande ilustração e mais expressiva do que todas as outras ocasiões que Jesus ensinou sobre a humildade, que é o lava-pés. A acumulação de verbos entre esses versículos e o seguinte, 8 verbos, coloca a cena diante dos nossos olhos com todos os pormenores. João pinta um quadro que deverá ficar gravado para sempre na mente dos discípulos como a última ação de Jesus com os seus. Mostra como o amor se traduz em ações concretas de serviço. Nessa perspectiva que a gente entende a importância pedagógica do lava-pés. É o ponto mais alto, é o ponto mais decisivo, é o lugar mais importante, de uma vez por todas,
em que Jesus aproveita uma ocasião agora, sem multidão por perto, sem a pressão de morte por perto, com muita tranquilidade, em um círculo mais íntimo com seus discípulos, para ensinar a principal das virtudes cristãs, que é a humildade. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto, o desenvolvimento da história. E aqui nós vamos considerar algumas informações importantes que fazem parte dessa cena, fazem parte da expressão desse acontecimento que João registrou. Uma das primeiras coisas que chamam a atenção, e você, se for estudar sobre comentários a respeito do lava-pés, vai ter contato, que é com o ato de Jesus tirar, né, a sua túnica e se vestir com outra. A palavra tirou é a tradução da mesma palavra grega que aparece em João 10:11, onde Jesus dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus se levanta da ceia, tira as vestes e toma uma toalha e se cinge, atraca, por assim dizer, com o nó a toalha junto a si. Esse verbo tirar é o mesmo verbo utilizado quando Jesus, por ocasião do discurso sobre o bom pastor e suas ovelhas, diz: o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, além de Jesus ensinar sobre humildade, esse tirar as vestes e tomar outras vestes tem essa implicação, tem essa menção a respeito do sacrifício de Jesus, que, entre outras coisas, aponta para a sua autoridade. A expressão deixou o manto e sua correlativa, versículo 12, tomou o manto, estão em paralelo com João 10:17. Entregar a vida e recuperá-la, deixar o manto, simboliza, portanto, dar a vida. É a vida que ele dá por seus amigos, mas imediatamente Jesus toma um pano, símbolo do serviço. É interessante considerar aqui, em relação ao pano, à toalha, que Jesus com ela se cinge, né, se recobre, se reveste e prende ao seu corpo, que não há ocasião que João disse que Jesus tirou de si, que Jesus se desfez dessa toalha. Alguns comentaristas que dizem que João pode ter feito isso de maneira proposital para entender que a humildade de Jesus não era uma condição temporária, ou seja, que a humildade de Jesus faz parte da sua essência eterna. O Cristo homem é humilde, mas o Cristo Deus, depois da morte exaltado, continua sendo humilde. Ou seja, nessa perspectiva simbólica, é claro, Jesus nunca tirou a toalha de sobre si. Ou seja, a humildade não é algo condicional e temporário, é algo essencial de Jesus. Além disso, né, no desenvolvimento da história, nós aprendemos algo muito interessante, no sentido de observar que Jesus pode ser reconhecido nessa ocasião como o Cordeiro de Deus, como nós já falamos, e como servo. O cenário da Páscoa, que aponta para o Cordeiro, o ato do lava-pés, que apresenta-o como servo. No quesito Páscoa, olhando para o aspecto cronológico que João faz questão que os seus leitores saibam, nas proximidades da Páscoa, Jesus está indo para Jerusalém, Jesus já está nas proximidades, Jesus já está lá no lugar da festa. Jesus, nesse sentido, é o Cordeiro. Mas ao tempo que Jesus, em relação à proximidade da Páscoa, é o Cordeiro, Jesus toma uma atitude que o assemelha, o identifica como o escravo. Percebam, senhoras e senhores, que isso não é uma observação desprezível, porque isso nos leva
a considerar exatamente a perspectiva profética de Isaías. Na perspectiva profética de Isaías, Jesus é o cordeiro e Jesus também é o servo sofredor. Ou seja, essa condição que é possível que a gente compreenda, olhando para o cenário do lava-pés, para o desenvolvimento da história, não é algo coincidente que está aí por acidente, mas certamente algo que faz parte da consciência literária de João, e certamente ele quer que nós saibamos que aqui existe uma implicação profética no cenário do lava-pés, no desenvolvimento da história. É possível que a gente reconheça o Cristo como o Cordeiro e reconheça o Cristo como o servo, o que está em total obediência ao Pai. Terceiro subponto, a mudança de paradigma. E aqui nós temos uma mudança de paradigma cultural e uma mudança de paradigma social. Quem lava os pés não é o anfitrião, é um escravo da mais baixa categoria. Há quem diga que os discípulos estavam tão envolvidos no seu ego, tão envolvidos numa suposta expectativa de reino que venceria Roma, estabeleceria uma nova administração, uma administração que Cristo seria o cabeça e eles seriam assim coadjuvantes desse reino, cada um com sua propriedade de poder. Eles nem estão preocupados que nesta ocasião da ceia não tem ninguém para lavar os pés. Quem deveria fazer isso? Qualquer um deles. Mas eles não se reconhecem na disposição de fazer isso, porque o pensamento em relação a Cristo, em relação ao reino, em relação à proximidade da Páscoa, é outro. Eles estão envolvidos em si mesmos, como dizem, ensimesmados, ou seja, embriagados com o seu egoísmo, com as suas próprias expectativas egoístas, de maneira que o que tem para fazer não é feito. E Jesus, logicamente, quebra um paradigma cultural e toma uma atitude que os seus discípulos não poderiam tomar em vista da sua embriaguez, eu diria assim, egoísta. Jesus quebra também um paradigma, muda um paradigma social. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Inclusive é interessante que logo após João fazer menção da consciência, João utiliza o verbo sabendo 2 vezes. João 13:1, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Versículo de número 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, poder, e que havia saído de Deus, legitimidade, e que iria para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Num paradigma social comum, sem nenhuma mudança, essa concepção de poder não poderia permitir que Jesus fizesse o que fizesse. Mas no paradigma social do reino, no paradigma ético do reino, é exatamente isso que Jesus deveria fazer, porque isso, inclusive, está em total coerência com aquilo que ele havia dito. O maior entre vós será vosso servo. Quem é o maior naquele cenário? Quem é o maior naquela casa? Quem é o maior naquele evento? O maior naquele evento é Jesus. Se o maior naquele evento é Jesus e tem uma ação que só o menor pode fazer, Jesus faz. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto. Humildade implica autoconhecimento. Porque saibam, queridos, que uma das coisas, senão a coisa que nos cega em relação a nós mesmos, chama-se orgulho. O orgulho não nos permite ter uma visão correta de nós mesmos. Isso, logicamente, explica a passividade dos discípulos em relação a uma necessidade obrigatória de lavar os pés,
mas que eles não se dispuseram a fazer. Talvez esperando uns pelos outros, ou imaginando que cada um não era digno, ou melhor, não estava na classificação dos humildes para fazer aquilo, ou seja, silenciosamente. Há uma competição de orgulho, e o orgulho existe na natureza humana, inclusive para exatamente promover isso, a competição, promover a divisão. No fundo, todos os males com os quais nós estamos acostumados diariamente dizem respeito ao orgulho, e exatamente também são explicados pela ausência de autoconhecimento. Primeiro subponto, conhecendo a própria natureza, e a gente começa pelo conhecimento que Jesus tem de si. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele se levanta, e os verbos utilizados por João, é interessante nós fazermos menção desses verbos. Olha, o primeiro verbo no versículo 4, levantou-se. Segundo verbo, tirou as vestes. Terceiro, tomou. Quarto, cingiu. Quinto, versículo 5, pôs. Sexto verbo, começou a lavar. Sétimo verbo, enxugar-lhes com as toalhas que estava cingido. Jesus é o protagonista, não de uma concepção, de uma consciência de humildade. Jesus é protagonista de ações concretas de humildade. Jesus não é um mestre apenas. Jesus é alguém que exemplifica na prática o princípio que lhe dirige. Nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor por um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Nós consideramos aqui, aproveitamos para considerar o que o orgulho é capaz de fazer. Na verdade, considera-se muito facilmente o orgulho como raiz de todos os males. Nesse sentido, a salvação é vista na perspectiva de restauração da humildade. Qual é a essência do pecado? De qualquer pecado. Porque a essência do pecado do diabo, que é a essência do pecado de Adão, que é a essência de todos os outros pecados, é o orgulho, e a vontade de ser Deus, e a vontade de assumir o trono. E o pecado de Adão é exatamente um convite, um convencimento para o orgulho. Todos os pecados têm como essência, todos os pecados nos unem em uma raiz: orgulho. Orgulho. Então, se nós vamos falar de salvação, salvação do quê? Do poder do pecado. Salvação do pecado implica que salvação acaba por ser, no fundo, a restauração da humildade. A humildade que nos faz submeter-nos ao governo de Deus e nos submeter uns aos outros. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo e raramente de baixo para cima. E aqui eu quero aproveitar e considerar aqueles que quando nós estamos falando de orgulho, quando nós estamos falando de soberba, dizer assim: eu sou uma pessoa humilde. Há quem diga que quando você diz eu sou humilde, você já é orgulhoso, tendo em vista que está mencionando em contrariedade aos outros uma suposta arrogância da existência de uma suposta virtude.
É o orgulho que faz a redenção necessária. É do nosso orgulho que precisamos, acima de todas as coisas, ser redimidos. E nossa compreensão da necessidade de redenção vai depender grandemente do nosso conhecimento da terrível natureza do poder que entrou em nosso ser. Eu abro aqui um parêntese para dizer a você: orgulho não é escolha, orgulho é condição. Todos nós, na nossa natureza, temos problema com o orgulho. Não é que nós aprendemos a ser orgulhosos, é que orgulho é uma condição da nossa natureza. Não é que nós escolhemos ser orgulhosos, porque orgulho é uma condição da natureza. Nós não nos tornamos orgulhosos. Nós somos essencialmente orgulhosos. A nossa luta ao longo da vida ou é para, com falsa modéstia, esconder o orgulho que nós temos, dizendo assim: não, eu sou o menor, Deus me livre, é o Senhor que é grande, eu estou aqui para lhe servir e tal. Falsa modéstia. Ou bater no peito e dizer: sou eu mesmo, ou seja, declarar, expressar essa faceta terrível do orgulho que vem a ser a altivez, a soberba que faz Deus resistir ao pecador. E nós vamos viver a luta diária, e há quem diga que é uma batalha sem muitas perspectivas de vitória, de submeter diariamente o nosso orgulho à vontade de Jesus e olhar sempre, diariamente, permanentemente, para o exemplo de humildade de Jesus. Segundo subponto, o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade, não abdica do seu ser, dos seus atributos. Não seja herege, dizendo que Deus abriu mão dos seus atributos para vivenciar a experiência humana. Ora, aqui nós vamos compreender, no exemplo deixado por Jesus, uma implicação teológica. Ou seja, se o pecado tem como raiz o orgulho, como é que se resolve o problema? Como é que se resolve essa questão? Com humildade. O que faz total relação com a ideia da relação da salvação com humildade. Enquanto o orgulho tentou homens a serem Deus, a humildade levou Deus a se tornar homem. Como é que se vence o orgulho do pecado? Com a humildade do Salvador. E como é que a humildade do Salvador é explicada? Na encarnação. Nós temos, além disso, no exemplo deixado por Jesus, uma implicação prática, que diz respeito à vivência. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submetermos a liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. Deveria, mas não é, porque naturalmente nós não somos isso. Naturalmente nós somos orgulhosos. Eis o desafio de termos na nossa dianteira, nosso raio de visão, todos os dias, o exemplo de Jesus. Porque você não vai dormir orgulhoso e acordar humilde. Você vai dormir com o problema do orgulho, vai acordar com o problema do orgulho, vai viver com o problema do orgulho, porque orgulho é essencial, é da nossa natureza. Mas ao lado disso você tem duas opções: ou se entregar, ou diariamente olhar para o exemplo deixado por Jesus e se submeter a ele. Tem também no exemplo deixado por Jesus uma implicação essencial. O orgulho é algo tão natural para um homem caído que brota em seu coração como ervas daninhas em um jardim regado ou como juncos em brejos, ou seja, é natural. É tão natural que até as coisas boas e espirituais que fazemos correm o risco de tornarem-se motivos para orgulho. Tem gente que se orgulha de orar, tem gente que se orgulha de evangelizar, tem gente que se orgulha de pregar, tem gente que se orgulha de jejuar, tem gente que se orgulha de estar no culto de segunda, de quarta,
de domingo. Tem gente que se orgulha de falar em línguas. Desse patamar de orgulho, ele humilha, ele segrega, ele exclui quem não ora como ele, quem não fala em línguas como ele, quem não está no culto todo dia como ele, quem não jejua como ele. Até o orgulho é tão mau que até as coisas boas que fazemos podem ser influenciadas, envenenadas pelo orgulho. O exemplo nós temos diariamente entre nós. Certamente você conhece um crente que é soberbo espiritualmente. Só é a fé dele que presta. O resto não vale nada. Por quê, senhores? Porque, senhoras, o orgulho é da nossa natureza. O exemplo deixado por Jesus também nos dá a oportunidade de fazermos uma consideração pessoal em relação ao nosso conhecimento, ao conhecimento que temos de nós mesmos. Na verdade, em geral, quanto mais orgulho temos, menos conscientes somos da presença desse mal. O orgulho tem um poder de cegueira muito grande. Como disse Spurgeon, ninguém tem mais orgulho do que os que sonham que não têm nenhum. É por isso que eu digo, quando você encontra alguém que diz, Deus me livre, eu não sou orgulhoso, eu sou muito humilde, talvez seja o pior de todos os orgulhosos. Quando alguém bate no peito e diz que tem a virtude, na verdade, é uma expressão tácita, assim, imperceptível do orgulho. Olha o que C.S. Lewis, o grande escritor do cristianismo moderno, menciona. Há um mal do qual nenhum homem no mundo está livre, o qual todos detestam quando vem nos outros e o qual raramente as pessoas, inclusive os cristãos, imaginam que carregam dentro de si. Esse mal é o orgulho. Feio nos outros, né? Mas nós temos a incapacidade, porque o orgulho cega, de reconhecê-lo em nós. Terceiro subponto maior no reino de Deus, e aqui nós temos assim a expressão da ética, do valor, dos princípios que regem os que fazem parte do reino de Deus, que é totalmente diferente do que nós conhecemos no mundo em que nós estamos vivendo. Então, o maior no reino de Deus é o menor. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, se levantou, tomou água, tomou vestes, tomou toalha, cingiu, pegou bacia, ou seja, Jesus, o maior, conscientíssimo disso, se submeteu ao princípio do reino de Deus. O maior é o menor. Terceiro ponto, humildade versus ostentação. Primeiro subponto, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. É interessante nós voltarmos para a nossa leitura bíblica em classe e olhar para o versículo de número 1 e olhar para o versículo de número 3, que João apresenta um Cristo que sabe. Conhecimento de Cristo está em evidência. Portanto, nada do que está se passando na mente dos discípulos na ocasião da ceia é oculto de Jesus. Muito embora eles não digam, mas existe uma competição silenciosa. Isso se repete no nosso dia a dia. Não é preciso você dizer que está competindo. Não é preciso você dizer que você quer passar os outros para trás para chegar onde você quer chegar. Não é preciso você dizer que até você aplaude a derrota de alguns para chegar onde você quer chegar. Precisa você demonstrar o seu lado ruim para que nós reconheçamos que há uma competição. Há quem diga que os problemas do mundo, na verdade, são uma eterna competição de orgulhos. Se não houvesse orgulho, certamente todos os problemas da humanidade não
existiriam ou seriam, na melhor das hipóteses, resolvidos. Portanto, existe um problema silencioso entre os discípulos. É mais provável que o João presumisse que os seus leitores estivessem familiarizados com os outros 3 relatos dessa última noite. Sabemos, através de Lucas 22, 24, que os discípulos estiveram mais uma vez discutindo quem entre eles se ajustava melhor às posições mais proeminentes no governo do Senhor. O Cristo que sabe que existe uma consciência equivocada e uma disputa silenciosa entre os discípulos, e ele vai agora, de maneira prática, contrariar essa expectativa. É interessante que João não explica de qual foi o pé que Jesus, de quem foi o pé que Jesus lavou primeiro. Já pensou se João registra isso? Os leitores já iam entender que, ora, se Jesus escolheu lavar o pé primeiro de fulano de tal, então fulano de tal era mais especial. Não, Jesus quer, inclusive, desfazer essa ideia de que existe uma proeminência, senão isso alimentaria. Nós não sabemos de quem foi o pé que Jesus lavou primeiro. Não sabemos de quem eram os pés que Jesus lavou primeiro. Não se indica quem é o primeiro nem quem vai ser o último entre os discípulos na ordem de precedência. João fez isso propositalmente. Você lê, não sabe de quem foi o pé que Jesus lavou primeiro. Você lê, não sabe de quem foi o pé que Jesus lavou por último. Exatamente para não haver essa disputa, essa diferenciação. Segundo, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. E aqui nós consideramos essa relação de essência entre o problema que a humanidade tem, que é o problema do pecado, e a salvação. Se o pecado tem em sua essência o orgulho, o Redentor seria, em essência, humilde. A maneira como o Redentor veio foi humilde. A maneira como o Redentor venceu foi humilde. Se o pecado tem como, entre aspas, a alma da sua existência o orgulho, a salvação, em essência, tem a humildade. E, naturalmente, se a salvação lida com o problema do orgulho, com a maneira como o Salvador se manifestou humildemente, e como o Salvador era e é humilde, logicamente o salvo vai continuar nessa tensão entre o orgulho e a humildade. O orgulho da serpente de sua proposta no Éden não são mais exemplos. O exemplo do salvo é o do servo sofredor, Jesus Cristo. Terceiro subponto, um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. E aí, é claro, se manifesta o fato de que, mais uma vez, o orgulho não é um comportamento que nós aprendemos ou nós poderemos desaprender. O orgulho não é uma coisa que apareceu na nossa vida, faz parte da nossa natureza. Querido, por mais que você bata no peito e diga, eu não sou orgulhoso, você é, de uma ou de outra maneira, porque orgulho não é uma escolha, orgulho não é um comportamento, orgulho não é algo que você aprendeu e pode desaprender. O orgulho é essencial. Nós somos orgulhosos. Essa é uma das trágicas consequências do pecado na nossa natureza. É por isso que constantemente nós precisamos estar
ouvindo o convite de Jesus à humildade e, na medida do possível, exercitar. E eu acredito que essa seja uma das maneiras pelas quais, pelo menos dia após dia, possamos vencer a humildade, que é servir aos outros. Que é, na verdade, na medida em que nós servimos os outros, deixar de olhar para nós. Essa é a chamada bíblica. Um aspecto essencial da humildade é vivermos em constante preocupação com o interesse dos outros. Não é ser fuxiqueiro, não é deixar de cuidar da sua vida e cuidar da vida dos outros. É estar à disposição. É estar a postos, preocupado, movido, em compaixão permanente pela situação dos outros. Conforme vamos nos envolvendo com a vida das outras pessoas, menos ficamos consumidos com a nossa própria vida. Aí você percebe o quanto o orgulho e o egoísmo estão juntos e eu diria são lados de uma mesma moeda. Inversamente proporcional, o orgulhoso se preocupa cada vez mais consigo mesmo. Então, exercite-se no serviço, que humildade também não é sentimento só. Humildade é serviço. Quanto mais nós servimos, nós tiramos os nossos olhos de nós e olhamos para os outros, servimos aos outros. E isso é um dos exercícios diários para que nós atendamos ao convite de Jesus à humildade. Senhoras e senhores, essa é a lição de número 8, uma lição que abre um debate, uma lição que abre oportunidade para nós olharmos na medida do possível, da melhor maneira possível para nós mesmos, reconhecermos a nossa condição, sermos conduzidos a olhar para Jesus e, de maneira a ouvir o convite da humildade, exercitar o serviço. O serviço nos faz olhar as pessoas, suas necessidades, suprir suas necessidades. Isso vai distanciando essa nossa atitude egoísta de estarmos olhando para nós mesmos e assim alimentarmos o nosso orgulho. Deus abençoe você em nome de Jesus.